Se você chegou até aqui, é porque você sabe que a sua criança precisa aprender a orar. E passou do tempo de nós, como ministérios infantis, ensinarmos as crianças a orar. Ensinarmos as crianças a estar com o Senhor. Foi por isso que a Pequenos Heróis fez a primeira missão desse ano, como uma missão sobre oração. Eu tenho aqui todo o material impresso e hoje eu quero te apresentar e te mostrar um pouquinho sobre o que é esse material. Esse material traz 6 cultos infantis completos, programações prontas para que você possa aplicar na sua igreja. Como que ele vem? Bom, ele vem em várias partes dentro do PDF, dentro do Drive, e cada PDF você vai ter algumas coisas ali para você ir imprimindo como você vai precisar. O primeiro PDF é todo esse aqui, gente. Olha, tudo isso aqui, são 160 páginas. Esse aqui, ela é a parte escrita, tá? Eu nem encadernei ela para eu poder abrir com vocês. Se você olhar, são 150 páginas, porque nós vamos ter a primeira parte de uma organização geral, onde vai ter o roteiro de culto, como que você organiza, vai ter ali o que você faz com o material lúdico, como que você organiza o material de conexão entre pais e filhos, que eu já vou mostrar para vocês. Vai mostrar toda essa primeira parte, e aí a segunda parte é a divisão por faixas etárias. Então a gente tem o culto, cada culto, com o momento lúdico, o que vai ser usado, tem 3 ideias de formas diferentes de contar a história, de acordo com o material que a gente deu, ou com objetos que você tem no seu dia a dia. E para 3 faixas etárias, a gente vai trabalhar com 9 a 12 anos, 5 a 8 anos e 3 a 5 anos. Todo esse material, ele tá baseado no fato de Jesus ter nos ensinado a orar. Então, tudo isso está baseado ali na oração do Pai Nosso, no momento onde os discípulos perguntam para Jesus como orar. Claro, essa não é a única história, mas foi ali que a gente seguiu a sequência, foi ali que começou a missão, certo? Então, nós vamos trabalhar com 6 cultos. Culto 1, amigos conversam. Nesse primeiro culto, a gente quer desmistificar para a criança que oração não é algo difícil, mas que orar é conversar com Deus. E trazer isso de uma forma simples, lúdica e também profunda biblicamente, para que a criança consiga começar a entender que nessas 6 semanas ela precisa começar a conversar com seu melhor amigo todos os dias. O culto 2 vai falar que amigos reconhecem quem o Senhor é, quem o outro é, né? Então, para a gente ser amigo de Jesus, nós precisamos reconhecer quem Ele é na nossa vida. E aí a gente vai falar no culto 1 sobre o fato de Jesus ter nos chamado de amigo, e no culto 2 sobre o fato de Jesus ter nos dito que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque a fase relacional que as crianças vivem, e colocando todo mundo no mesmo nível, ela define a forma como a criança se relaciona com os outros e com Deus. Então, uma criança de até 3, 4 anos, ela consegue se relacionar muito bem com seus pais e ela entende muito bem essa característica de pai. Porém, se você falar que Deus é rei, ela não vai conseguir se expressar da mesma forma. Já uma criança de 12, 13 anos, ela consegue entender de várias formas bíblicas como o Senhor é. Porém, a essência dela, aquilo que é mais simples para ela se relacionar, é o fato de Deus ser pai. Por quê? Porque ela vê isso. Agora, a gente vive uma realidade onde a paternidade está sendo muito derrubada pelo inimigo. Por quê? Para que não haja esse momento de simplicidade, de estar com o Senhor. Então, é por isso que a gente vai fazer esse resgate da perfeita paternidade nesse segundo culto. No terceiro culto, a gente vai falar sobre... Terceiro, quarto e quinto, a gente vai falar sobre coisas que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Então, agradecer. Terceiro culto. Quarto culto, amigos pedem ajuda, que é o momento onde a gente entende que a gente pode pedir para o Senhor na oração. No quinto culto, a gente vai falar sobre amigos pedirem perdão, e esse culto tá sensacional, porque eu não tô levando aqui, quando eu escrevi eu fiquei, uau, Senhor, realmente isso foi uma revelação do Senhor, porque a gente não colocou sobre pedir perdão dos pecados, mas pedir perdão porque a gente esquece que o Senhor tá com a gente. É algo muito mais profundo do que você falar, peça perdão pelos seus pecados. Mas peça perdão porque você esqueceu que o Espírito Santo está com você. Então as suas ações também afetam a Ele todos os dias. Né? Com certeza. Então aí esse relacionamento como realmente o melhor amigo, de estar com o Senhor o tempo todo.
E por último, culto 6, amigos reconhecem a Deus em qualquer lugar. Por que esse sexto culto? Porque se você olhar, o nosso tema de missão, que todas as missões a gente tem um tema, envolve um tipo de meio de transporte. E nessa missão é um foguete. Já vou mostrar para vocês o que é esse foguete. E por que a gente colocou, então, eles se conhecem em qualquer lugar? A história de Pedro, quando andou sobre as águas, antes disso, ela envolve um momento onde os discípulos que estavam com Jesus não reconheceram quem ele era. E a única forma de nós reconhecermos quem o Senhor é em qualquer lugar é nós estarmos em constante contato com o comandante da missão. Então, nesse sexto culto, a gente vai trazer essa noção de que nós estamos com o Senhor em qualquer lugar e em qualquer lugar nós precisamos orar, em qualquer lugar a gente precisa agradecer, em qualquer lugar a gente precisa pedir, em qualquer lugar a gente precisa pedir perdão, em qualquer lugar a gente precisa declarar quem Ele é. Então, esse sexto culto ele traz essa ideia, voltando também ao que é a base dessa missão, que a gente vai usar, então, o astronauta e a nave espacial. Você sabe por que o nosso logo é um astronauta? Bom, você consegue ver o astronauta? Não, você não consegue ver o astronauta, você vê apenas a roupa de astronauta. Da mesma forma, somos nós como Espírito Santo. Você não pode ver o Senhor, porém, você sabe que Ele está com você. Você sabe, um verdadeiro herói, ele sabe que ele não pode chegar em qualquer lugar se ele não tiver com as roupas adequadas, que ele não tiver preparado com uma armadura, uma capa, que o leve a qualquer lugar, que ele consiga chegar em novos planetas, em novos lugares. E é por isso que a gente usa um astronauta, porque a gente entende que um pequeno herói, ele carrega o Espírito Santo como uma armadura em si, que o faz ter o tempo todo contato com o comandante da missão e que também o protege, o capacita e o leva em lugares muito mais distantes do que nós estamos acostumados. É por isso que o astronauta, ele é um dos símbolos que a gente vai usar nessa missão, porque a base a gente precisa estar conectado com o comandante para a gente poder ir além. Esse astronauta aqui é meu, eu comprei na internet mesmo, tá, gente? Mas lá na Pequenos Heróis a gente tem algumas opções de astronauta que você pode usar para fazer esse tipo de ministração. O material escrito, ele é dividido em 3 faixas etárias: 3 a 5 anos, 6 a 8 anos e 9 a 12 anos. Por quê? Porque a gente trabalha de acordo com a capacidade espiritual da criança. Uma criança de 13, embora todas elas, né, consigam aprender a orar, o foco que a gente vai dar no final vai ser diferente. O foco de uma criança de 9 a 12 anos vai ser muito mais voltado a ela viver aquilo e mostrar para o mundo que ela vive com o Senhor, ela ser, né, aquele que vive com o Senhor. Já com uma criança de 3 anos, vai ser muito mais o conhecer o Senhor e começar a desenvolver um relacionamento com o Senhor, uma amizade com o Senhor, certo? Por isso está dividido em 3 formas. Além desse material, você vai receber junto 3 materiais complementares. O primeiro material complementar são as ilustrações. Eu vou passar rapidinho aqui. Tá separado por culto. Não vai dar pra ver muito, né, gente? Vou abrir um pouco mais. Ó, tem assim, culto 1, aí tem as ilustrações que você pode precisar ali pro culto 1. Tem essas todas aqui, gente, eu imprimi em folha papel foto, tá? Então, pra cada história, eu quero pegar uma aqui que eu fiz, que eu achei incrível, que é o culto 4. Deixa eu deixar aqui aberto. Culto 4, a gente usa a história de Bartimeu, o cego Bartimeu, né? E aí, olha que legal, vou até mostrar aqui pra vocês. Eu fiz ela como uma historinha, 4 folhas. E nesse primeiro aqui, ó, ele tem o negocinho do braille, né? Aí você pode pegar e colocar cola quente nesses pedacinhos, nesses
pontinhos, só que estão escuros, e quando a criança passar o dedo, vai estar aparecendo em braille. Então tem o Bartimeu que era cego, e aí aqui é para fazer uma brincadeira, falar o que ele falou para Jesus. Então você pode fazer até o jogo da forca com os maiores, né? E aí Jesus respondeu a ele, e ele curado. Tem também a opção só dos personagens, para você fazer outro tipo de opção. Então tem várias opções de lúdico, tá? Então esse é o primeiro arquivo, que é para todas as idades. Tem, por um exemplo, esse aqui eu achei lindo. Esse aqui é o cenário, gente, do filho pródigo. Quando a gente trabalha sobre paternidade, não é sobre paternidade, é sobre pedir perdão por voltar atrás, ali, o quinto culto. Então a gente tem o cenário do filho pródigo aqui. Tem também, esse cenário eu achei lindo também. Olha que lindo esse mar, gente. É o dos discípulos quando estão no mar agitado, né? A gente tem os cenários pré-montando. Então, tudo vem prontinho para que você possa imprimir. Aí, esse é o primeiro material complementar. Material lúdico. Deixa do lado. Segundo material complementar é esse aqui, que vem também outras ilustrações e vem algumas ideias de atividade. Vou colocar mostrar uma aqui para vocês. A gente tem aqui, por exemplo, essa atividade aqui, que a criança pode tanto cortar e colar, tem até o recadinho para mandar para os pais depois, ou pode desenhar. É para a criança aprender que ela não pode falar com Jesus e esperar que ele faça no momento seguinte, mas que a gente tem que aprender a pedir e esperar. Então a gente tem aqui, ó, o quadro para a criança colar, o quadro da necessidade, das coisas que eu preciso e as coisas que eu quero. Então eu coloco lá e eu oro. E aí o mais legal não é a gente receber, o mais legal é a gente ver como o Senhor fez para que a gente pudesse receber. É muito legal a gente trabalhar dessa forma. Ah, tem essa atividade aqui também que eu acho muito legal. Essa atividade é de fazer o astronauta. Ó, dá pra colar, é pra colar ou uma foto ou o desenho da criança aqui, né, da cabecinha da criança. E aí por cima a gente cola tampa de cupcake pra aparecer a cabeça, né, do astronauta, e a criança faz ela mesma como astronauta para levar de recordação. Então tem algumas atividades também, não são todas as atividades, tem cruzadinha, tem... Esse primeiro material, ele é para os menores, né, então tem todas as ilustrações de novo, que tem outras ilustrações também, e essas atividades. Não quer dizer que não pode ser usado com os maiores as atividades, não tem problema. E aí tem um outro PDF só com algumas atividades que são para os maiores, de 5 a 12 anos. Que aí tem esse dado aqui, que é para oração, para ensinar sobre oração, fazer uma atividade. Aí tem jogos, acho que tem 15 ou 20 folhas, tem um desenho para colorir, tem aquele de caminhar, de chegar até Jesus, achar o caminho, achar a sombra. Tem os quadros que eu mandei pra vocês, que eu mostrei pra vocês. Tem outras atividades e jogos e dinâmica, gente, que estão direto no material. Eu sempre coloco bastante dinâmica no material pra ficar mais fácil pra vocês. Além de tudo isso, bastante coisa, né? Tem mais 3 arquivos. Um arquivo eu não imprimi, mas eu vou mostrar pra vocês aqui como fica. Que é o arquivo de decoração. O arquivo de decoração, ele tem esse foguete para ser impresso em A3 ou em A4 para ficar com até 3 metros de altura. Lá no arquivo tem como imprimir para ficar bonitinho, tá? Então é esse foguete aqui que tem, e tem também o nosso astronauta. Vou pegar daqui mesmo. É esse astronauta aqui do meio, tá, gente? Então ele tem essas duas coisas para imprimir, para ficar com o foguete de 2,20 metros e o astronauta aqui ficar de 1,50 m a 1,5 m. Você pode até imprimir, depois cortar aqui, ó, a cabecinha pra criança ficar atrás, né? E colocar a cabeça pra fazer um movimento ali dos pais verem. Além disso, tem também pra decoração as bandeiras. Qual que é a ideia? Aqui eu vou pedir perdão pra vocês porque a minha impressora estragou um pouquinho. Então tem algumas marcas aqui de impressão, mas vai dar pra entender o que é. Essa é a ideia. Então, a gente tem também as bandeiras que você pode imprimir para usar na decoração. Porém, isso aqui
ele foi feito para marcar presença. Como assim? Você tem essa folha aqui e essa aqui que dá para dá para 3 crianças por folha, tá bom? Então, você imprime uma dessa aqui por criança e 3 dessa aqui por uma dessa aqui para cada 3 crianças. Qual que é a ideia? As bandeirinhas estão da mesma cor que aqui, ó, que os cabos, tá? Então, quando a criança, cada culto que a criança chegar, você vai pegar lá, cortar a bandeirinha que é da história, tá? Que é referente à história. E aí colar na bandeirinha aqui. Então, ela vai completando o pôster dela, tá? Você pode imprimir até em folha colante, adesivo colante nesse aqui, que aí fica melhor a impressão e tudo mais. A ideia é que cada criança fique com a sua marca que fez todas as missões, né? Então, cada bandeira representa uma das partes da missão e, contudo, assim, ela completa a missão. Bem? E por último, por fim, nós temos a ligação entre pais e filhos. Que dessa vez eu não quis dar tanto trabalho para vocês imprimirem e cortarem. Então, eu só fiz a primeira parte como um foguete, né? Que é um recado aos pais. E aí, a gente tem para cada semana uma folha dessa. O que tem nessa folha? Tem o versículo bíblico da semana, tem o que foi ensinado na semana e um pequeno desafio para fazer em família. Então, tem aqui para os 6 domingos também, prontinhos para que você possa entregar para essas crianças. Você pode até só mandar no grupo do WhatsApp dos pais também. Para que serve isso? Para que os pais saibam do que está sendo ensinado para as crianças, para que eles tenham um pouco mais de contato e também que a família se envolva com o Ministério Infantil. Tá certo? Então, esse é todo o nosso material de missões, tem bastante coisa, né? E você pode adquirir tanto material sozinho no site, quanto você pode adquirir o Clube Pequenos Heróis, porque todas as nossas missões, elas vêm dessa forma. Então, em breve, nós teremos a missão de Páscoa, que vai estar também nesse formato, para que você possa ministrar suas crianças da melhor forma. Agora, nessa playlist, nos próximos vídeos, que estarão fechados só para quem tem material, vai ter, então, para cada culto, a ministração, como fazer, mostrar um pouquinho do que usa em cada culto, quais são as opções, para que fique mais fácil para vocês, também que vocês possam tornar visível como equipe o que está sendo ensinado para as crianças, tá certo? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!